Bom dia, 8h38, começamos um novo horário dessa live aqui falando de marketing, venda, gestão, liderança e desenvolvimento de pessoas para você prosperar no seu negócio. E eu quero te dizer que a pergunta hoje é sobre orçamento, tá? Essa é recorrente. Quanto tempo investir, como é que eu organizo, quanto investir, como é que eu organizo as minhas finanças do marketing, meus projetos, meus planejamentos. Aline, eu estou já há 12 meses investindo em agência e não retorna. Como é que funciona tudo isso, né? Até que ponto eu devo ficar investindo? Então fica juntinho comigo que eu vou te explicar como organizar o seu orçamento financeiro de marketing, até que ponto você aí dá conta de estar fazendo certo ou errado nessas questões. Eu quero te dizer o seguinte, vamos começar dizendo que profissionalizar esse trabalho do marketing é essencial para o seu sucesso de negócios. Todo negócio, toda marca, ela precisa de profissionalismo, gestão, análise de dados. Como é que a gente faz no marketing, tá? Você tem aí uma tabela, pode ser numa planilha de Excel, pode ser num software bem rápido e prático, tá? Depois a gente aprofunda. Fica comigo. Uma tabela para cada projeto. Então você imagina, ou pode ser colunas. Então você imagina uma coluna para um projeto A, uma coluna para um projeto B. Ali, o que são os projetos? Vou investir num evento, vou investir num site, vou investir numa campanha de tráfego, vou investir no Dia da Mulher que acabou de passar, numa campanha específica. Então vou investir num podcast. Então eu vou pensar em projetos. Cada projeto é uma coluna. Esse projeto, ele tem que cumprir os requisitos do ROI, né? Aquela base de retorno sobre investimento. Ou seja, eu coloco R$1 e tem que voltar alguma coisa. Geralmente no marketing, o índice de retorno bom, satisfatório é de 3:1, ou seja, a cada R$1 que eu coloco, eu quero receber de volta 3. Marketing e investimento. Se eu não estou recebendo 3, eu tenho que ajustar a minha rota. Detalhe, não é do dia para a noite, tá? Não é de uma hora assim para outra. Então, às vezes, a gente vai levar 3 meses para começar a colher, às vezes vai levar 12 meses para começar a colher, dependendo do projeto. Por que alguns projetos demoram mais? Vale a pena investir nesses projetos que demoram mais? A gente já vou te citar alguns exemplos, tá? Para você entender. Sim, vale. Por quê? Porque alguns projetos que levam 12 meses para retornar, eles não têm um objetivo único exclusivamente de vendas, mas também de branding, ou seja, de posicionamento de mercado. Esses projetos de alavancagem de posicionamento, autoridade, credibilidade, eles te agregam valor na sua marca. Logo, quando você for vender a sua marca ali na frente, com certeza ela vai valer mais, porque você tem mais base de clientes, porque você tem mais penetração aí na sua rede de networking, porque você tem uma base de contatos sólidas. Então percebe que clientes nossos que nutrem, que investem em captar base de clientes, eles valem muito mais do que as empresas que até têm base, mas estão desorganizadas. Não tem uma estratégia de marketing de relacionamento, não está dentro de um CRM esses contatos, por exemplo, não nutre esses contatos. Além de não ter recorrência, além de não ter upsell, além de não ter cross-sell, eu não consigo fazer uma valorização do meu negócio. Então percebe que cada projeto tem um objetivo diferente. Agora fica comigo aqui, vamos organizar essas colunas, tá? Então eu tenho uma coluna para cada projeto de marketing. Legal. Agora eu tenho que cada projeto, cada projeto eu tenho que fazer o quê? Cálculo de ROI, retorno sobre investimento, tá? E eu vou te ensinar como fazer isso. Basicamente você começa incluindo ali as saídas que você tem com aquele projeto e do ladinho você tem uma subcoluna ali com as entradas, né? Então você tem, daqui a pouco cada linha pode ser um mês, né? E você tem uma projeção ali de quanto está entrando todo mês e de quando vai virar a chave até chegar nessa proporção de 3:1, que é o indicado no marketing, tá? Então, vou te dar um exemplo. Você investiu num projeto de um super evento, uma super campanha de tráfego, lançamento de um produto, gastou R$24 mil no mês 0, tá? No start do projeto. E aí, só saiu, né? Do lado você tem uma subcoluna, entrada, saída. Saiu investimento 24, entrada 0, saída 24, tá? O que vai acontecer? No mês seguinte, vamos supor que esse projeto te rendeu R$6 mil de vendas, tá? R$6 mil de vendas. Logo, você vai atualizar a planilha. Na segunda linha,
vai estar ali, entrada 6 mil, então, investimento inicial 24, entrada 6 mil, saldo 18 mil, né? Que era os 24 menos os 100. E assim sucessivamente, até você encontrar a linha que vai zerar e você vai seguir naquele projeto, aquele projeto que vai começar a render, e aí você vai ter ali, até chegar numa satisfação mínima ali, de 3:1, tá? Para você avaliar se você continua ou não, o tempo que demorou. Essa análise é muito interessante porque quando você começa a entender que marketing e investimento, e são várias entradas de investimento no seu negócio, o que vai acontecer? Bom dia, Daniel, bom dia, nossa economista aqui, nós falamos sobre finanças agora, hoje. Quando você começa a entender que marketing é investimento, você começa a organizar esses projetos, você vai pegando um jeitinho e vai identificando, inclusive, quais projetos vale a pena você entrar ou não. Lembrando que os projetos não só apenas têm entradas para o seu negócio, mas também, como eu disse, a questão do posicionamento e da autoridade, que só por isso já vale muito se você tem estratégia de gestão, tá? Então fica comigo aqui. Até aqui, ok? Cada projeto é uma coluna, você tem que analisar, fazer o ROI, o retorno sobre investimento. Essa dica que eu te dei já de como fazer já é ouro, mas eu vou avançar, vou aprofundar nesse cálculo de ROI e retorno sobre investimento, sobre cada projeto, tá? Então você tem lá aí as suas entradas, as suas saídas por projeto, tá? Aline, entra no cálculo o custo da agência? Pode entrar, tá? Deve, inclusive, porque você pode ter, inclusive, uma análise de ROI geral de todo o seu departamento de marketing e depois uma análise por projeto. Nessa geral, claro, inclua aí seu custo com agência, inclua seu custo com tráfego, inclua tudo para você ver se o seu departamento está dando retorno ou não, e se não tá, aí faça aquilo que eu falei, revise as suas estratégias, tá? Mas lembrando que existe esse período de maturação de 3 a 12 meses. Já vou explicar por quê, tá? Mas vamos lá, vamos pensar em cada projeto que eu tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho as minhas receitas, presta atenção, pega toda a tua receita gerada, tá? Aí você tem essa planilha organizada que eu te falei, você colocou o investimento, tá colocando as entradas, tá colocando as saídas. Pega ali a tua receita gerada, toda a tua receita gerada. Reduza dessa receita o teu custo de investimento. Depois você divide esse número, esse resultado, de novo pelo custo do investimento. E por final você multiplica por 100, tá? Se você quiser mais detalhes sobre isso, me diz eu quero que eu te mando um e-book, enfim, eu te explico melhor, tá? Se você dar um Google aí na internet, também vai vir a receitinha aí, a fórmula precisa, tá? Então, primeiro, determina a receita. Segundo, soma todos os custos. Depois, aplica a fórmula, tá? Que é, pega a receita, diminui os custos, divide pelos custos, multiplica por 100. Simples assim, tá? Então, exemplo básico, tá? Um exemplo. Você fez um projeto aí, lançou uma campanha que te custou 50 mil reais. O investimento em marketing foi 10 mil reais. Aliás, a tua receita, né? A tua receita gerada foi 50 mil e teu investimento foi 10 mil, tá? Vamos lá. A tua receita gerada de vendas, campanha da mulher. Aconteceu agora com um cliente nosso. Campanha da mulher, tá? Teve uma receita de 50 mil, mas gastou 10 mil em tráfego, em N coisas, brindezinhos e tal. Então, o que faz? 50 menos 10, o resultado é 40, divide por 10, multiplica por 100, dá 400%. 400% significa que voltou 4 vezes mais o valor investido, tá? Significa que voltou 4 vezes mais o valor investido. Isso quer dizer que a campanha está excelente. Por quê? Porque acima de 3, se volta mais que 3, é excelente, é um golaço de marketing, tá? Se fica abaixo de 3, tem que revisar. Se fica em 3, tá ok, tá satisfatório, é isso mesmo, o caminho tá certo. Então, um excelente ROI no marketing é 5:1. 5:1 é excelente, gente, tá? Então, toda a campanha que você for fazer em marketing, se você aplicar essa fórmula, você vai começar a entender se você está no caminho certo ou não. Lembrando que se empatou e voltou, tu tá no aprendizado. Então, não desista, tá? Porque aí você vai ajustando a rota até chegar no nível de excelência. De modo que campanhas que tem um nível de excelência muito bom, você repete e melhora sempre. Então, você tem aquele evento anual que você faz, que dá 5:1, esse tem que estar no seu calendário, você não pode tirar, tá?
Ah, mas você tem aquele evento que dá prejuízo. Ok, então percebe aquela margem de tempo, está dentro daquela margem de tempo de colheita. Se você já insistiu muito mais do que na margem de colheita e ainda assim não voltou, considera substituir por outra campanha, por outro projeto, tá? E assim a gente vai trabalhando. Então, em média geral, volta 3:1, excelente 5:1, ótimo, satisfatório 4:1. Menos de 3:1, você tem que considerar a fase de crescimento, e se está dando negativo aí você tem que ter um olhar muito forte de liderança e gestão para saber se é uma tendência, se é uma oportunidade, se dá para arrumar rota, se faz realmente sentido de diferença e se cumpre não só com os objetivos de vendas, mas também com as KPIs de autoridade, credibilidade, aquelas metas, né, de branding, enfim, tá? Então, considera no pool total, se você aplicar a planilha de ROI por cada projeto e pelo departamento geral, no departamento geral, considere, como a gente falou, taxa da agência, considera a mídia paga, né? Então, Google AdWords, Facebook AdWords, considere as ferramentas de software, né? Que tem custo ali mensal, CRM, automação de marketing, analytics, considera a criação de conteúdo de design, que você também tem custo, tudo isso, tá? E aí você vai entender se o seu ROI tá saudável ou não. Agora vamos falar, pra gente encerrar, vamos falar dos prazos, tá? Aline, eu tô investindo já há 6 meses. O que eu faço? Troco o projeto, continuo, persisto. O que eu faço? Eu ainda acho que pode dar um 5:1. O que eu faço? Presta atenção, tá? Tráfego pago no Google, no Facebook AdWords, geralmente, tô falando a média saudável do mercado, tá? Geralmente leva de 3 a 6 meses para otimizar e escalonar, para voltar. Por que otimizar? Porque é uma inteligência artificial que você vai nutrindo, o robozinho vai aprendendo com as suas ações. Então, se a cada 15 dias, se uma vez por semana, uma vez por mês, você mexe no algoritmo, o algoritmo vai melhorando, vai chegar um ponto que ele vai começar a te retornar, tá? Então, ele vai achar teu público-alvo, vai entender que é teu público-alvo. Então, essa otimização é uma criação de inteligência artificial que você está alimentando e construindo. Então, é preciso um tempo mesmo, tá? Então, tráfego pode dar sorte de já aí performar, porque as agências, os experts, eles têm experiência, eles já sabem uma receitinha de bolo ali que pelo menos o cliente não sai perdendo, não sai empatando. Mas para retornar mesmo, para você chegar no nível 5:1, gente, é 6 meses de investimento, tá? Tudo é um processo. Tô falando de tráfego pago. Agora, se eu pensar em SEO de site, ou seja, tirar as pessoas do universo digital através de estratégias de conteúdo orgânicas, né? Que leve para dentro do meu site, para dentro do meu YouTube, para dentro dos meus canais, utilizando a questão do marketing de conteúdo, ou seja, eu educo o mercado, eu me torno liderança, eu faço podcast, eu faço e-book. Aí o retorno começa a acontecer entre 6 a 12 meses, tá? Para ter resultados consistentes. Ah, Aline, então eu vou fazer marketing de conteúdo. Não é isso. Demora um pouquinho mais, mas vocês têm que fazer, porque os objetivos finais não são só vendas. Enquanto que o tráfego pago, ele te explode aquilo que você faz bem, o marketing de conteúdo te traz liderança mercadológica. E liderança mercadológica é o que sustenta ali na frente numa situação de crise, por exemplo, tá? Então, o tráfego você tem que botar todo mês. Agora, o marketing de conteúdo é uma liderança que você adquire e ninguém te tira. É aquela valorização de marca e de imagem. Aquela percepção de valor que permite com que você cobre mais, inclusive, tá? Então, e isso é a longo prazo, tem que ser construído. Então, você tem que fazer as duas coisas. Ações de caixa rápido e ação de valorização de imagem, tá? Para o teu cliente pagar cada vez mais e você tá bem consolidado. Então, não é que o tráfego retorna mais rápido, de 3 a 6 meses, que o marketing de conteúdo leva 12 meses, que eu não vou fazer marketing de conteúdo, só vou fazer tráfego pago. Não, eu tenho que ter essa visão de investidor, porque se eu sou liderança, se eu sou empresário, eu tenho que considerar todas essas questões, tá? Agora, por exemplo, se fala muito, né? Se a gente ir para o passo maior de marketing, em termos de investimento de marketing, eu estou pensando também em embalde marketing, trilhas de relacionamento com o meu mercado, automações, funis de vendas, né? Nutrir todos aqueles estágios. Então, se eu tenho uma pessoa, se eu tenho um idoso, eu tenho uma comunicação, se eu tenho um jovem, eu tenho outra comunicação, se eu tenho um público A mais luxo, eu tenho outra comunicação, dependendo, né, de como que eu nutro essas trilhas de relacionamento, eu vou ter resultado? Vou. De acordo com as pesquisas, 50% a mais de venda se eu não faço. Qual é o retorno? 6 meses para mais. Também é investimento. Então, essa questão do embalde, ela tem outro objetivo, que é o quê?
o encantamento, a evangelização do seu cliente, pós-venda, o saque, o FAQ. Lembra que a jornada do cliente, fazendo um retorno rápido aqui das nossas últimas transmissões, ela passa pela captação, manutenção do relacionamento, ativação da experiência na venda e depois o encantamento, tá? E a automação, ela olha para toda essa jornada. E isso vai te trazer vendas com certeza. Agora, imagina você pensar em tudo isso, né? Imagina você ter ali cada projeto com cada objetivo diferente, né? Então, ontem nós estávamos num cliente lançando o projeto de um podcast, que logo, logo você que me acompanha vai ficar sabendo qual é, muito bom. E o objetivo, a gente fez um piloto de 4 episódios, e o objetivo qual é? Não é só venda, mas é autoridade. Aliás, o objetivo maior é autoridade, né? E claro, Aline, como é que eu vou medir isso se não dá para medir no ROI autoridade? Se as vendas vão demorar 1 ano? Primeiro que na sua coluna lá de planejamento você tem que ter 12 linhas então, tá? Se é um projeto de autoridade que te traz receita de vendas a longo prazo, saiba que você tem que ter no mínimo 12 linhas lá de espera, né? Agora você pode ir fazendo ali ajustes, por exemplo, utilizar esse mesmo conteúdo para fazer uma rede network, enfim, fazer subprojetos e colocar KPI de medição, como por exemplo seguidores, monetização no YouTube, para ter outras receitas também nesse período, né? Então dá para fazer do limão uma limonada juntando os objetivos. Vê se faz sentido pra você, vê se te ajudou nessa live aí a te responder, a aliviar teu coração, aliviar essa ansiedade pra saber se tá retornando ou não. O que mais a gente tem aqui no escritório é empresas que batem na porta, estão aqui com a corda no pescoço, pronto pra fechar o negócio, e aí nos contratam pra começar a ganhar dinheiro daqui a 15 dias. Não dá, gente. Não dá. A gente, claro, tem experiência, pelo menos pra ajudar a não ficar tão crítica a situação, mas daí a garantir um retorno já é outra história, tá? A gente precisa desses prazos, a gente precisa desses times. Então, eu te dei aqui formas, te dei os times, te dei ali o tempo de retorno de cada ação, tá? Lembrando que nosso objetivo, a nossa meta é que volte 5-1 a longo prazo, né? Mas se a gente empatar e ter essa consciência de crescimento, já é tudo de bom. Agora, vamos encerrar aqui com algumas KPIs, algumas metas que você pode colocar ali para analisar dentro do seu ROI se está dando certo ou não. Custo de aquisição para o cliente tem que estar caindo, né? A receita tem que estar aumentando, o tempo de vida do seu cliente dentro do seu negócio tem que estar aumentando, taxa de conversão tem que estar aumentando. Então percebe, não é só venda, mas também engajamento, é interação, é posicionamento no mercado, porque isso a longo prazo vai te dar dinheiro, vai te dar condições, e isso é brand, isso é blindagem da gestão da marca, tá? Aumenta aí a tua fidelização com os clientes e por aí vai. Dito tudo isto, te desejo um excepcional dia. Lembrando que hoje, terça-feira, a gente tem Essência Líder do Vale, primeira edição do ano, nova temporada. E nós vamos estar falando sobre como ganhar dinheiro na internet às 15 horas. Bom dia, Wagner! O que é a longo prazo? O longo prazo é 12 meses para mais, tá? Então, no marketing, claro, a gente está usando aqui os conceitos do marketing, tá? Se a gente for pensar em estratégias de autoridade, esse retorno ele é maior, mas ele demora um pouquinho mais. Como, por exemplo, estratégias não só de tráfego, mas estratégias de geração de conteúdo, como, por exemplo, e-books, palestras. Então, a média do mercado é de retorno de 1 ano, tá? 12 meses. Isso é pensar a longo prazo, né? Claro que eu posso até ampliar essa visão se eu quiser, por exemplo, abrir mercado. Eu quero abrir mercado no novo estado. Aí eu posso ter uma visão a 3, 5 anos, né? E aí criar estratégia de marketing a um prazo maior. Mas aí é outra jornada, é outra esfera. Não cabe só no marketing digital, cabe na questão macro geral do marketing, né? Junto com a gestão. Mas em termos de marketing digital, longo prazo a gente considera 12 meses já, tá? Vamos perguntando, amanhã a gente volta. Se você tiver mais dúvidas também, deixa aqui nas caixinhas de perguntas que de vez em quando eu abro, que eu respondo aqui. Vamos perguntando, vamos acontecendo e vamos ganhando dinheiro, tá? Então hoje às 3 horas da tarde, comecei a acompanhar ao vivo, eu tenho uma conversa com a Marília Braga. Ela tem uma empresa chamada Braga Soluções, que trabalha só com a questão de venda de sites, catálogos online, vendas no WhatsApp, né? Operação mesmo, ferramenta, ela te dá ferramenta, é a nossa parceira. E a gente vai te mostrar como ganhar dinheiro na internet utilizando esses recursos de site, catálogo online, essas e-commerce, essas coisas todas, tá? Conforme plano estratégico, isso aí, sim, porque estratégia de marketing não é só marketing digital, né, gente? Observando, eu costumo dizer, se as pessoas falam, marketing digital, marketing não é só marketing digital e não tá separado. O marketing digital, ele está dentro do marketing. Quando a gente pensa em marketing, a gente pensa muito mais do que marketing digital. A gente pensa exatamente nisso, né? Conquistar novos mercados, fazer branding, né? Isso aí.
Isso aí, tá, gente? Isso aí. Sem mais delongas, te desejo um excepcional dia. Fico à tua disposição aí para responder mais perguntas. Vou deixar a caixinha hoje, que de vez em quando eu esqueço de colocar para você também fazer perguntas, a gente responder aqui. Mas acalma teu coração, tá? Acalma teu coração. Se você iniciar um projeto de marketing e não perder dinheiro, já tá muito bom, porque tudo é um processo de evolução, desde que você tenha organização, estratégia e taxa de medição, KPIs, tá? É isso aí. As pessoas levam marketing como somente propaganda, é exatamente isso. Ainda ontem eu estava numa consultoria e a gente tá falando sobre isso, né? Preço, praça, promoção, produto. Agora evoluiu, né? Foco no cliente, foco na experiência. Então, tudo isso é marketing. Então, a gente tem que fazer estudo de persona, às vezes a gente faz consultoria de 8 horas antes de começar a estratégia de marketing. Às vezes não sempre, né? É umas 8 horas conversando com o cliente, falando de ferramentas até desenhar a estratégia do cliente. Quando a gente faz isso, a gente é muito assertivo, porque existe todo um processo antes, né? E o Wagner aqui, que trabalha com a administração, que está comigo, trabalha junto com a WH também, com nossos clientes. A gente sabe que a administração, ela é essencial, a gestão, ela é essencial. Eu preciso saber para onde eu vou, o que eu quero, qual é a minha cultura organizacional, minhas metas, minha visão de negócio, para ter esse retorno assertivo. Senão não tenho, né? Senão não tenho. Exatamente, os 4 Cs, né? Os 4 Cs. Antes era preço, praça, promoção, produto, agora eu tenho o cliente, agora eu tenho a intenção do consumidor ou consumidor. Eu tenho outras questões aí que envolvem, que complementam os 4 Ps, né? Então, aliás, já fiz transmissão sobre isso, a gente tem várias transmissões sobre isso aí, para o pessoal mudar o conceito, lembrando que o plano estratégico de negócio também é essencial para você crescer, né? Então, tudo isso faz a diferença aí na sua gestão, no seu trabalho, tá? Para você que quer a cliente, custos, 4 Cs, tá? Cliente, custo, conveniência e comunicação. Então, quando a gente pensava em precificação, olha que eu vou acabar abrindo outra live, né? Não, vamos encerrar aqui, mas só para você pensar, tá? Antes a gente falava em precificação, hoje a gente fala em custo, né? Sempre voltado para o cliente. Então, antes eu tinha um preço, hoje eu tenho a vontade do cliente, o custo que ele percebe comigo. Antes eu tinha praça, hoje eu tenho conveniência, né? Ou seja, a pessoa não tá só, não tem que estar só num lugar específico, mas eu tenho que estar na internet, eu tenho que estar disponível, eu tenho que ir até o cliente, conveniência. Antes eu pensava em promoção, hoje eu penso em comunicação. Ou seja, não é só eu fazer minha oferta, mas é eu me comunicar com o meu cliente, ativar experiências com ele, né? A evolução dos 4 Ps, que o próprio Kotler fala para nós, né? E antes eu pensava em produto, agora eu penso no cliente. Antes eu pensava em produto, como que eu abasteço o mercado. Esse era o pensamento dos empresários. Hoje eu penso no cliente, o que o cliente precisa, é o contrário. Tanto que a evolução do marketing, ela sai da questão de eu ofertar para o omnichannel, que a gente diz, né? Então não é mais sobre eu ofertar e comunicar, mas é sobre eu trocar diálogo com o cliente, ele chegar até a mim, né? Então esse é o novo conceito do marketing, novo entre aspas, né? O novo entre aspas. Dito tudo isso, senão, sem mais delongas, senão a gente fica aqui a manhã inteira. Te desejo um excepcional dia, te vejo às 3 horas da tarde, nos links aqui dos meus stories, lá no Essência, para falar sobre como ganhar dinheiro no marketing. E amanhã a gente volta com mais transmissões. Faça um excepcional dia. Até mais!